Mas então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender um pouco mais o que está acontecendo, o que aconteceu e quais são as providências que serão tomadas e estão sendo tomadas a partir do momento em que a Prefeitura de Blumenau, através da Secretaria de Saúde, Secretaria de Promoção da Saúde, tomou conhecimento. Está conosco o responsável por ela, que é o secretário Douglas Rafael de Souza. Secretário, seja bem-vindo, boa tarde. Uma situação inaceitável, não é inaceitável. Quais são as providências, o que se tem de informação e quais são as providências que estão sendo adotadas em função até da proteção desses servidores que passaram por esse momento terrível? Claro, Alexandre. A gente agradece a oportunidade e a Secretaria de Promoção da Saúde não compactua, tá? Com esse tipo de atitude extremamente lamentável, né? Feliz as suas palavras, né? Então a gente espera que isso não se repita e a gente sabe, né? A apreensão de todos os servidores. Então hoje a gente já colocou toda a nossa equipe de supervisores à disposição da unidade, né? Até vendo a demanda talvez reprimida do dia de ontem para a gente poder normalizar os atendimentos hoje ali. Então a gente está trabalhando, um vigilante está lá, solicitamos auxílio, apoio também para rondas da própria Polícia Militar, que se colocou à disposição também. A gente agradece ao comando da Polícia Militar por isso, né? Porque a gente sabe que o mais importante agora é a gente cuidar dos nossos servidores também. A gente está olhando com carinho desde a tarde de ontem, né? Por isso que a gente tomou a iniciativa, sim, de fechar a unidade ontem, né? Estavam muito apreensivos, a gente fez toda a parte do direcionamento, orientação para o ambulatório geral da Velha. Então, a conversa com eles, eles mesmos, os próprios servidores optaram, Alexandre, por retornar às atividades hoje, né? Então, a gente conversou com eles, buscamos organizar, fizemos um plano de contingência para que a gente retomasse os serviços hoje, impactasse ao menor possível toda a nossa população e os atendimentos que estão transcorrendo e acontecendo. E claro que em paralelo a isso a gente está acompanhando tanto a servidora, a enfermeira, quanto o médico que foram agredido e os demais colegas de trabalho também, os servidores profissionais da saúde do nosso município, Alexandre. A decisão tomada ontem, secretário, foi prudente. Ou seja, cessa o atendimento e, infelizmente, causou um prejuízo a pessoas que haviam suas consultas, seus horários marcados. É triste isso, porque uma comunidade paga para a ação de duas pessoas, né, que foi uma mulher e o marido dela, que criaram toda essa confusão agressiva, resultando nessas marcas de ferimentos, sem contar o soco que o médico recebeu por parte do marido, que talvez naquela situação colocada pela mulher, acabou entrando achando que a mulher estava com toda a razão e chegou também agredindo o médico. Não justifica a agressão tomada. Olha o estado que ficou o médico. Esse médico, esse enfermeiro já tem um tempo de trabalho na região? Sim, ele já é conhecido ali na unidade, então ele já tem uma relação com a população, né, com as famílias, com os pacientes atendidos ali na unidade, né? Então, assim, a gente externa que, claro, é um fato isolado, né, Alexandre? E a gente espera que isso não aconteça novamente, a gente torce para que isso não aconteça novamente, né? E claro, né, Alexandre, voltando um pouco na sua fala anterior, a enfermeira fez o acolhimento, a enfermeira fez a orientação, a receita médica não era do município, não era uma continuidade de tratamento. Ou seja, a conduta médica era atender a paciente, Alexandre, verificar para ela, analisar a solicitação já prescrita por outro município, por outro profissional médico e dentro da conduta deste médico, daí sim transcrever a receita, né, Alexandre? Claro que passaria por uma nova consulta. Nesse momento da orientação de passar por uma nova consulta, foi onde houve daí esse descontentamento da usuária e ela agrediu a nossa enfermeira primeiramente e o médico veio para separar aquele ato ali, tá, Alexandre? Então, para entender, secretário, a consulta dela, na verdade, ela chegou lá sem horário marcado? Sem horário marcado, demanda espontânea. Isso. Chegou com uma receita aleatória, ou seja, ela não era do Sistema Público Municipal de Saúde. Daqui de Blumenau, não. É de outro município. Outro município. Sistema público, né, mas de outra cidade. De outra cidade, isso mesmo. Então a orientação, até veja bem, eu acho que agora também vamos usar desse limão para fazer uma limonada. Ótimo, para aproveitar o momento. Aproveitar a oportunidade até em termos de educação também da comunidade, né? Claro, em todo sentido, especificamente para esse casal, né? Claro. Mas vamos lá. Tem uma receita. Ela pode ser de uma clínica privada, pode ser de um consultório privado, ou seja, não é pelo Sistema Único de Saúde que eu consegui a consulta, eu tenho uma receita, né? Então, ela é proveniente de outro município, repito. Chego no local, eu tenho que marcar uma consulta para revalidar aquela receita. Sim, perfeito, Alexandre. Principalmente remédios controlados, né? Então, assim, a conduta dos médicos é essa. Até porque é o CRM deles que está em jogo, Alexandre. Eles estudaram para ver o paciente, porque se dá uma reação alérgica nesse paciente,
quem que vai ser responsabilizado, Sim, Alexandre? sim. É o médico que prescreveu aquela medicação. Sim. Então é ele que está assinando aquela receita. Então, por uma questão até de segurança, respaldo e até para o próprio paciente, segurança do paciente, Alexandre, normalmente eles passam por consulta e avaliação médica. É claro, não as medicações que a gente, Tilenol, paracetamol, Sim, essas medicações, básicas. daí não tem necessidade porque o próprio enfermeiro pode... Isso, no acolhimento o enfermeiro já faz essa orientação, Alexandre, que é o que aconteceu. A paciente foi acolhida, passou pelo acolhimento da enfermeira, a enfermeira estava fazendo essa orientação, Alexandre. Então, assim, é importante que a gente saiba o fluxo, né? Então ela já estava sendo atendida pela enfermeira? Claro, Alexandre, isso mesmo. Ela Mas já teve estava uma recusa, alguma coisa nesse sentido que ela não tem explicação. Eu quero dizer para essa mulher e para o marido dela que vocês estão totalmente errados. Aqui tem lei, tem ordem, aliás, aqui em qualquer lugar do mundo. Não é no tapa, não é no soco que você vai conseguir uma receita. Ficou sem receita e ainda vai ter que responder na polícia e na justiça por agressão física. Mas vamos lá. Sim, Alexandre. Então quer dizer o seguinte, ela estava sendo acolhida, secretário? Sim, ela estava passando pelo... O caminho era, na sequência, qual era? Isso mesmo. Daí, claro, verificar a disponibilidade de agenda do médico, né? Sim, podia ser que seria daqui meia hora, 1 hora, 2 horas, no decorrer da tarde. Ontem. E isso mesmo, poderia ter sido encaixada ontem, Alexandre, isso mesmo. Dependendo da disponibilidade de agenda médica. E daí sim ela sairia com a receita dela após uma avaliação. Isso, segurança principal do paciente, dela própria e também para respaldo médico, Alexandre. Um ESF não é igual ao boteco, talvez esse pessoal que agrediu aí está acostumado. Sou eu que estou falando. Não é que nem boteco. Bateu na mesa, me dá uma cerveja. Bateu na mesa, me dá aí um pão com bolinho. Bateu na mesa, eu quero um refrigerante. Não é assim, não. Né? Lá tem ordem na coisa, inclusive no boteco também tem. É por ordem de chegada, mas lá tem todo um trâmite. Me tentou essa colocação bem popular, secretário, bom, mas é para botar ordem na casa. E agora, como é que está sendo? O médico e a enfermeira estão dispostos a permanecer no Arão Ribeiro? Porque nós tivemos situação também de outras pessoas que sofreram agressão verbal no mesmo local e que não queriam mais ficar e não ficaram mais no local. Né? Sim, o médico tem interesse em permanecer, até porque ele entende que foi um fato isolado, né? A enfermeira, a gente ainda está em conversação porque ela está muito abalada. Foi onde iniciou, né, Alexandre? Imagino. Então, assim, a gente ainda está em conversação com a servidora relacionada a esse caso. Então, isso eu não posso garantir se ela permanecerá ou não, né? Então, assim, é um direito do próprio servidor, uma escolha de remoção interna. Existem esses processos dentro da secretaria, né? O respaldo é um direito do servidor, mas a gente ainda está em conversação com ela. Agora ainda está num momento de pós, né? Esse episódio, então a gente está trabalhando ainda com ela isso. E claro que nos próximos dias, semanas, a gente vai fazer essa fala com ela, essa conversação com ela. Mas o próprio médico já demonstrou interesse em permanecer, então hoje ele não está na unidade e amanhã, semana que vem ele retorna. Na outra ele já estará de férias também, então talvez tenha um tempo para ele. Então a gente já está bem a par, a gente está conversando bem de perto pessoalmente, tá? Então a diretoria de atenção, os nossos supervisores, eu enquanto secretário, a gente está bem próximo deles assim para estar acolhendo, né? Entendendo a situação e principalmente, Alexandre, utilizando os meios de comunicação, que esse não é o caminho, né? A gestão não preconiza com isso, a gestão não compactua com isso e não é esse o caminho que a gente vai fazer se a gente pretende sim melhorar o serviço de saúde, que a gente sabe que tem muita coisa para fazer, Alexandre, mas jamais com violência, porque se perde a razão, tá? Então, o tempo está encerrado já, mas 156, opção, que tem que fazer reclamação? 4, né? Opção 4. Aí a ouvidoria não está satisfeito com o atendimento no seu SF, enfim, no AG que você é atendido, né? Não está satisfeito? Na saúde, você vai discar 156, vai digitar 156, opção 4, que é a ouvidoria. Secretário, obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado também.